grande boom do momento está fazendo as pessoas ficarem desesperadas. Quantas e quantas serão as profissões que serão acabadas e vencidas pela inteligência artificial? Já pensou na quantidade? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não é tudo que a inteligência artificial consegue fazer. O ser humano jamais será substituído em algumas áreas do conhecimento. E uma delas é a oratória. Por quê? Porque a oratória envolve um monte de aspectos, dentre eles aquele que nós vamos falar hoje, o tom de voz. Você já parou para pensar no que o tom de voz é capaz de fazer? O tom de voz, ele influencia a carreira, o potencial, o crescimento do indivíduo profissionalmente falando, além do lado pessoal. Mas vamos focar aqui no trabalho. Você já pensou em ter que obedecer uma pessoa que fala gritado o tempo todo? Ou aquela que fala tão para dentro que você não consegue ouvir? O tom de voz é essencial para que você tenha posições de liderança, mas também para que você tenha grandes relacionamentos efetivos e eficientes dentro do lugar em que você trabalha, porque a comunicação hoje é a chave para o gerenciamento de pessoas. Quem está em posições de liderança, por exemplo, tem que se preocupar ainda mais com o tom de voz. Por quê? Primeiro, não se critica em público. Segundo, se elogia em público. Mas antes de tudo, você precisa manter um equilíbrio entre o que você vai fazer. Já pensou elogiar uma pessoa com aquela voz assim: nossa, gente, vamos dar os parabéns para a Maria? Quem vai dar parabéns para a Maria? Já pensou em você querer simplesmente um favor de um colaborador e dizer para ele assim: nossa, João, vai ali e faz isso? Fica parecendo que você está brigando com ele. Então você precisa do tom de voz adequado, da entonação adequada, para que a pessoa compreenda se ela está recebendo uma ordem, se é uma conversa, se é uma comunicação ou se é simplesmente um elogio muito bem feito. No dia a dia e durante algumas reuniões e apresentações profissionais, é muito importante que as pessoas prestem atenção a alguns aspectos do tom de voz. Por exemplo, você não pode fazer toda uma palestra no mesmo tom. Bom dia, como está? Tudo bem? Eu vim apresentar um relatório, porque isso não prende a atenção das pessoas. Ao mesmo tempo que você não pode ser explosivo demais, porque isso vai afastar as pessoas. O tom de voz ele tem que ser mensurado à medida que você conversa. Então você tem que prestar atenção em quem é você, a pessoa que você se dirige, a situação em que você está e ao tema que você está abordando, para que você tenha sucesso e consiga adaptar o seu tom de voz a essas situações. Além de tudo, gente, dependendo da situação, nós temos tons de voz mais específicos para ajustar e ter sucesso na comunicação, como em entrevistas, em aulas, em reuniões de negócios. O padrão, gente, é manter o tom médio, que é esse tom que eu estou falando com vocês. É um tom que traz autoridade, denota competência e a pessoa acaba te dando mais credibilidade. Para isso, existem algumas técnicas que podem ajudar. A primeira é a mais simples de todas: hidratar sempre a voz. Você precisa hidratar a prega vocal para que ela consiga fazer a vibração correta e você consiga produzir esse som. A segunda é você adaptar mesmo o seu tom de voz. Existem exercícios que você pode fazer que podem engrossar um pouquinho a voz, trazendo para o tom médio, ou podem afinar um pouquinho a voz, trazendo para um tom mais agudo. Por exemplo, se eu falar o meu nome, Elisandra, e aí eu vir com eo. Quando eu falar novamente Elisandra, o tom já baixou. Da mesma forma, se eu falar iu, e eu disser Elisandra, o tom já subiu. Mas lembrando que esses são exercícios profissionais. O mais adequado para você que trabalha com a voz, que tem que apresentar muito e que vê realmente o significado dessa comunicação, primeiro é procurar um otorrino para saber se você não tem nenhuma patologia.
Depois você pode procurar profissionais da voz, você pode procurar o fonoaudiólogo para fazer alguma adaptação, alguma letra que você não saiba falar e principalmente você procurar cursos de oratória, cursos de inteligência emocional para que você consiga adaptar, porque às vezes a pessoa não tem absolutamente nada fisicamente falando, mas ela tem um problema emocional, ela é tímida. Então, para isso, nós temos cursos como inteligência emocional, nós temos cursos como oratória, que vão trazer essas técnicas para as pessoas. Espero que com essas orientações, a sua vida melhore, você consiga se comunicar melhor e o seu tom de voz seja o adequado na próxima apresentação que você fizer. Precisando de ajuda? Conte com a gente, estamos esperando por você.